semana extremamente decisiva para o torcedor do Fluminense. Pelo menos, de certa maneira, nessa temporada. E extremamente decisiva para o nosso futuro também. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora para esse vídeo nesta segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Aproveitando ainda aquele friozinho do Rio de Janeiro, né? Pelo menos aqui em Rio Bonito tá... Deixa eu ver aqui. Temperatura não tá aparecendo. 19 graus nesse momento, que é bem frio aqui para Rio Bonito. Vai aparecer a galera de Friburgo falando aqui isso é calor, de Petrópolis falando também. Já sei disso, mas enfim, pra gente isso aqui é frio. Vamos embora, cara. Falando em calor, em frio, o Fluminense treinou, né, nesse domingo. Na verdade, se inicia uma semana bem importante para a equipe do Fluminense. Depois dos 3 dias de folga, né? Para ser mais preciso, na verdade, o Fluminense ficou de folga 4 dias. Tem a segunda-feira, a terça, a quarta e a quinta. Voltou a treinar na sexta-feira, treinou na parte da tarde. No sábado e no domingo, treinou na parte da manhã. Eu sei que muita gente contesta às vezes, gente, e eu não sou assim, essa parada das folgas. O time tá mal e o cara vai ter folga. Sim, assim, porque tá na legislação, tipo, é lei ter folga. Tem que dar folga pros caras. E jogando quarta e domingo, no geral é muito raro você conseguir dar mais do que um dia de folga na semana, e às vezes a semana nem tem folga. Então essas folgas acabam se acumulando. Então, por exemplo, se o time joga quarta-feira fora de casa, ele vai ter treinado na segunda, viajado na terça, joga na quarta, volta de viagem na quinta-feira, às vezes viagem de Sul-Americana, você tem 6, 7 horas de voo, então você perde a quinta-feira inteira trabalhando, né? Porque isso para a legislação é trabalho. Na sexta-feira você treina, no sábado você treina, no domingo você joga. Então, passou uma semana inteira, você não deu folga pro cara. Então, por isso que os caras, normalmente em data FIFA, eles dão 3, 4 dias de folga, não é porque precisa necessariamente dessa folga. O Renato até disse que era uma folga necessária, mas é porque tem que dar, entendeu? Então o time voltou a treinar e existe uma vantagem muito grande pro Fluminense, que é o fato de que o nosso adversário, o Bahia, jogou 2 vezes nessa data FIFA, tá? A gente não tá falando aqui de um time que ficou parado, não. Sabe aquele discursinho do Renato, de que, não, a gente jogou de... Não, o Bahia foi até Aracaju, que é bem perto, né, de Salvador, mas ainda assim foi pra lá pra meter 4-1 no Confiança e depois fazer 5-0 dentro de casa. Os caras fizeram 9-1 na final da Copa do Nordeste. Você pode até falar, mas era o Confiança. Beleza, irmão, mas na Copa do Nordeste tinha Ceará, que tá na Série A, inclusive o próprio Bahia eliminou, Vitória, que tá na Série A, Sport, que dizem que tá na Série A do Brasileirão, Fortaleza, que tá na Série A do Brasileirão. Então, assim, os caras meteram 9-1 na final. E, bem, olhando um pouquinho pro nosso adversário da semana, pensando nos titulares para quarta-feira, a gente tem algumas notícias boas e algumas notícias meio ruins, né? No caso, olhando da nossa ótica. É muito importante porque a gente está atrás no placar, né? Então 1-0 para eles é o resultado que tá. A gente tem a volta nessa quarta. Jean Lucas deve ser titular, o jogador está convocado para a seleção brasileira, deve ser titular em El Alto, tem grandes chances de jogar bastante tempo, na terça, ou seja, estaria fora do jogo contra o Fluminense no Maracanã na quarta-feira, o que é muito bom, é um meio de campo a menos. Caio Alexandre, que é o outro titular do time, né? O meio-campo é formado por Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro. Caio Alexandre se lesionou há 2 semanas, inclusive nem jogou o jogo de ida da Copa do Brasil. Tem alguma chance de voltar, deu entrevista falando que está tentando de tudo, etc. Mas é bem provável que já não deve chegar 100% no jogo contra o Fluminense. Ou seja, o meio de campo do Bahia perde bastante sustentação. Outro jogador também que chamou a atenção positivamente e que não deve estar no jogo de quarta-feira é o Lúcio Rodrigues. O atacante foi comprado do Uruguai há pouco tempo, tratado como uma super contratação e de fato foi e agora virou uma super venda. O jogador se despediu da equipe do Bahia com gols, né, na final da Copa do Nordeste. Era o cara que, enfim, poderia ter feito aquele gol que o Juba fez, né, porque ele era o atacante da equipe do Bahia. Apesar de não ser completamente titular, porque disputa a posição com o William José, o jogador foi vendido para uma equipe chamada Neon, lá da Arábia Saudita, por 20 milhões de euros à vista e mais 2 milhões de euros em bônus.
E ainda fica com 25% o Bahia. Só pra vocês entenderem, tá? Disso, o tamanho da venda. 20 milhões de euros à vista. Aí fala, mas é o Grupo City. Irmão, exato. Vai fazer o quê? É o Grupo City, ué. Tá vendendo. É assim que funciona a parada. Então, assim, o Lúcio Rodrigues já nem deve jogar mais pelo Bahia e não estaria nesse jogo contra a equipe do Fluminense. A negociação está na reta final, a tendência é que ela seja concluída em breve, e aí dessa maneira o jogador não estaria. Seria bom para o Fluminense, porque o William José passaria a ter um moleque da base deles como opção, né? O que não é 100% bom também, porque esse moleque da base terminou como artilheiro da Copa do Nordeste. O cara largou 3 no jogo em casa contra o Confiança, 3 gols só no primeiro tempo. O Bahia fez os 5 no primeiro tempo, né? Mas, enfim, o Thiago, né? Vem com moral o jogador do Bahia. Mas, enfim, né? No final das contas, é algo bom pra gente, né? Eles perderem jogadores tão importantes, assim. Ainda tem a possibilidade do Santi Arias, né? O lateral direito titular, que tá com a seleção colombiana. Kevin Serna não foi convocado, ou seja, só é desfalque para eles, né? Um jogador da seleção colombiana. E no caso da gente, a gente só deve ter o desfalque, e aí você entenda como quiser, do Soteldo, né? Chama de desfalque ou não. Deixa eu mostrar aí. Não saíram as fotos do treino desse domingo, tá? Até procurei aqui pra colocar. Até fui checar pra ver se eles tinham treinado mesmo. De repente adiaram o treino, alguma coisa, mas não. Treinaram de fato, mas não publicaram ainda as fotos lá dos fotógrafos do Fluminense. Essas fotos que vocês estão vendo aí são do treino do sábado, tá? A gente observa ali o Igor Rabelo, não pode jogar contra o Bahia, né? O Gabriel Fuentes, que acabou não sendo convocado. Riquelme Felipe, que renovou seu contrato. O Fluminense anunciou a renovação dele nesse sábado. E aí, quem que eu fiquei procurando nessas fotos? Aí o Matheus Reis, também que é da mesma geração. O Bernal fez as luzes ali no cabelo. Lúcio Rodrigues lá atrás. Lavega ali em primeiro plano. Lescano. Quem que eu fiquei procurando nessas fotos? Samuel Xavier, porque o jogador tá lesionado. É bem provável, na verdade, não só possível, mas provável que o Samuel Xavier não possa jogar nessa quarta-feira. E aí vão ficar aquelas dúvidas, eu vou abordar isso num vídeo nessa terça, sobre a escalação, né? Porque qual a escalação que vai se pretender ser utilizada pelo Renato Gaúcho? Aqui, ó, nessa foto aqui eu procurei o Samuel Xavier e não consegui encontrá-lo. Tô até olhando aqui de novo para ver se vem alguma possibilidade, mas de fato não achamos, não. Tem Samuel Xavier de coque aqui, né? Mas aparentemente não é ele. Então, assim, vamos ficar na guarda. Tentar ver se vem, porque seria um retorno esplêndido, mas é o único desfalque, além de, como eu falei já, do Soteldo no time do Fluminense. Então a gente deve ter elenco completo para o jogo contra o Bahia. Crucial, inclusive, até para saber a escalação que o Renato vai utilizar. E aí, vai como o Renato vai pretender colocar 3 volantes, que é a escalação que ele tem usado mais nas Copas? Não, pelo seu início do jogo, ele vai focar mais num time um pouco mais ofensivo. E aí, vai de Ganso, vai de Lúcio Acosta? Quem sai? Nonato mesmo que sai? Enfim, a gente tenta reparar algumas coisas. Até tentei ver se não tinha alguma coisa a ver aí no colete contra sem colete e tal, mas também não tem nenhuma pista. Já há um bom tempo, na verdade, que as fotos são muito mais ilustrativas mesmo do que tendo pistas diretamente do treinamento do elenco. A gente fala aqui nesse vídeo, eu falei, né? É uma semana que começa muito importante pro Fluminense esse ano, né? Porque é o jogo contra o Bahia, quarta de final da Copa do Brasil. É crucial que a gente avance na Copa do Brasil. Por outro lado, a gente tem um jogo crucial pro futuro da vida do Fluminense, que é o Fluminense contra o a favor, enfim, da SAF. Nessa segunda-feira, tem reunião lá no CT Carlos Castilho do Conselho Deliberativo. Se espera, tá? O que todo mundo está esperando é que seja apresentada a proposta que chegou pela SAF do Fluminense para uma primeira apreciação. Essa reunião vai ter transmissão ao vivo no canal lá do Fluminense, na Flu TV. A gente vai fazer toda a cobertura aqui no Raiz Tricolor também, para a gente poder entender. O que se espera é isso, né? Quando marcaram a reunião, a informação que a gente tinha era essa. Quando marcaram a reunião, é porque esperavam reuniões assim de, né, clube associativo, essas coisas. Você tem ali todo um rito do estatuto, então, precisa marcar uma reunião com 15 dias de antecedência, com 10 dias de antecedência.
Então ele já chegou a notificação para eles ali, informal, de que viria a proposta. Eles já marcaram a reunião. Até me encucou um pouquinho, né? Porque, tipo assim, não, marcaram a reunião já pra poder não ter que esperar o tempo todo depois. Mas tá com pressa na venda? Qual é a lógica, assim? Porque podia esperar chegar a proposta. Chegou a proposta, aí marca a reunião. Mas aí ia ter que esperar 8 dias, 10 dias. Beleza, é assim que funciona o processo. Aí, enfim, marcaram a reunião lá atrás, no aguardo de chegar a proposta. A gente não sabe exatamente se chegou, mas na segunda-feira, se não tiver chegado a proposta, vai ser só respondendo perguntas, tipo foi a outra. Enfim, vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer nessa reunião de SAF de hoje. Beleza? Tamo junto, uma boa segunda para você. Até a próxima. Valeu!